Ao completar 426 anos, a cidade de São Paulo, que nasceu aqui no pátio do colégio, tem apenas um relativo patrimônio arquitetônico preservado para atestar as transformações por que passou em mais de 4 séculos de fundação. As mais representativas construções das diferentes fases da vida da cidade, até há pouco desapareciam corroídas pelo tempo, tragadas inexoravelmente pelo progresso industrial incontrolável, sufocadas pela expansão urbana desordenada e a consequente expansão imobiliária. Agora, ao completar mais um ano de vida, São Paulo tem uma política adequada de preservação de seus monumentos arquitetônicos mais simbólicos. Este, o tema de hoje de Metrópolis. Durante muito tempo, os monumentos arquitetônicos da cidade eram vistos mais como um estorvo do que um valor a preservar. Agora, porém, já existe uma política mais lúcida sobre o sentido de preservação e, mais do que isso, de integração do patrimônio à vida da cidade. Para São Paulo, o que significa essa nova política para a vida da cidade? Significa muito, porque a cidade de São Paulo é em si mesma um grande monumento histórico. A cidade de São Paulo participa intensamente, né, de toda a cultura brasileira. E é muito fácil hoje a gente verificar que a preservação e a restauração de casas que se transformam em museu tem não só a utilidade de atualizar a memória do passado da cidade, como também de projetar essa memória em termos de uso atual. Isso se integra na convivência das pessoas, como até mesmo uma alternativa de lazer artístico e de informação cultural. O que vem acontecendo de 20 ou 10 anos para cá, no sentido de se atentar para os bens culturais, é muito positivo e muito importante. Nós, por exemplo, já concebemos um museu da cidade. Esse museu da cidade teria como sede, eu diria melhor, terá como sede, o Solar da Marquesa, onde nós estamos aqui agora, Secretaria Municipal de Cultura. Este é o Solar da Marquesa de Santos, junto ao conjunto arquitetônico do pátio do colégio. Por suas características, supõe-se que o edifício seja da segunda metade do século XVIII. Foi nos últimos 80 anos que o prédio passou por grandes alterações em suas características originais. A mais importante, quando foi demolida a parte avarandada posterior, para em concreto armado abrigar novos escritórios e banheiros.
Essas transformações são resultado das diferentes ocupações do edifício ao longo de sua história. Nesta busca ao tempo perdido, faremos um roteiro do patrimônio cultural paulistano com o diretor do Departamento de Patrimônio Histórico, Murilo Marques. Murilo, qual a importância que tem para a história da cidade esse solar da Marquesa de Santos? O solar da Marquesa de Santos é a construção residencial mais antiga que nós temos em São Paulo. Muito possivelmente, nós temos aqui uma estrutura ainda do século XVIII, profundamente reformada, porque o solar teve uma vida muito movimentada. E eu destacaria nesse sentido três momentos, três fases muito importantes desse edifício secular. A primeira, o fato de ter sido a grande residência, né, da Marquesa de Santos. A segunda, ele ter abrigado por quase 30 anos o Palácio Episcopal, a sede da Mitra aqui em São Paulo. E a terceira, a partir de 1909, ele ter recebido os ingleses e a Companhia de Gás, com todas as suas transformações, até muito recentemente, até a década de 70. Ele sempre foi muito ligado, então, com a história da cidade e do povo da cidade? Profundamente nos seus aspectos mais diversos. Basta pensar na presença da Marquesa de Santos na nossa história e nesta cidade. Basta pensar no significado da Cúria de São Paulo e, por outro lado, no serviço público novo, que era aquele do fornecimento, da produção e do fornecimento de gás e distribuição de gás em São Paulo. Outro monumento ligado ao gás e à própria história de São Paulo, a Casa das Retortas, no antigo gasômetro da São Paulo Gas Company. Data de 1872, quando a cidade conheceu a iluminação pública a gás, substituta dos antigos lampiões a azeite. Na época, um ponto distante do centro da cidade. Hoje, inteiramente absorvido em termos urbanos, após uma intensa fase de industrialização. Neste prédio ficavam os fornos onde era colocado o carvão de pedra importado, que, aquecido, liberava o gás usado nos lampiões. Nós estamos aqui na Casa das Retortas, no gasômetro, do outro lado do Tamanduateí, do outro lado em relação ao centro da cidade, a Sé. Isso nos reporta ao momento em que se inicia a expansão da cidade para além dos seus limites tradicionais da cidade colonial. E, de fato, na Moca, no Brás, nos bairros do lado de cá, onde nos encontramos, outro cunho importantíssimo, outra contribuição importantíssima que a Casa das Retortas sugere é aquela do imigrante como novo personagem extremamente importante na história desse estado e particularmente dessa cidade. Ela sempre teve essa feição, essa característica desde o início do processo de industrialização aqui em São Paulo? Sim, construído esse edifício há cerca de um século, ele dispunha dessas características, mas eu diria que a sensação, a aparência era completamente distinta. Por quê? É preciso pensar no calor das fornalhas, na fumaça, até no próprio cheiro característico dessa região, em toda a atividade completamente distinta que havia aqui, não é? De produção do gás, diferença em relação ao que temos ou passaremos a ter a partir de agora. Não estarão, sem dúvida, mais presentes a fumaça, né? O fogo e o dinamismo de um tipo de atividade jamais marcadamente fabril, de uma usina. Um outro exemplo de reutilização patrimonial é o da Casa do Butantã, hoje Museu da Casa do Bandeirante. A construção original data do século XVIII, como sede de uma fazenda que deve ter subsistido como tal até fins do século passado, com o nome de Rio Abaixo dos Pinheiros. Trata-se de uma construção ampla em taipa de pilão, em área desmembrada de antigas terras que tiveram entre seus proprietários os jesuítas e o próprio Afonso Sardinha. Em 1912, a área chegou às mãos de uma loteadora que implantou ali um bairro residencial. A casa, em ruínas, resistiu isolada numa praça, sendo inteiramente restaurada para o 4º centenário de São Paulo.
qual que é o papel que casas como essa tiveram para o Brasil no tempo das bandeiras? Eu diria mais particularmente no Planalto de Piratininga, um papel muito significativo, porque era o germen da ocupação das terras ao redor da vila muito antiga de São Paulo, não é? Foi uma das primeiras fundações urbanas do Brasil, e a primeira delas terra adentro, nos sertões, na boca do sertão do Brasil. Ora, era muito pequena a população da vila de São Paulo e era muito diminuta a população dos aldeamentos, missioneiros ou não, que ficavam à volta dessa vila. Então, cada sede de fazenda dessas tinha um significado muito importante na ocupação de todo esse entorno que hoje, grosseiramente, seria a Grande São Paulo. Com os desmembramentos seguidos das terras e a diminuição do tamanho da propriedade que esta casa sediava, ocorreu, e não foi só aqui, um processo de empobrecimento, de perda de importância da propriedade da casa, até se chegar à ruína da sede, como foi o caso dessa. Murilo, já se sabe hoje como é que a família vivia dentro dessa casa? A disposição dos móveis e tudo dentro da casa? Quanto a essa questão, há mais dúvidas do que certeza. E Hernani Silva Bruno, que aprofundou o estudo desse problema, mostrou a dificuldade de se ter dados mais concretos a respeito do que constituía o mobiliário dessas casas e da disposição desse mobiliário. Obviamente, o que importa aí é o tipo de vida, de uso que se fazia dessas casas. Se constata uma austeridade muito grande no número pequeno de alfaias e uma disposição muito parcimoniosa ao longo das paredes dos cômodos de uma residência rural dessas. Era uma vida difícil? Era uma vida, eu diria, austera. A dificuldade seria o caso de comparar com a nossa vida de hoje. Talvez fosse de outro tipo, com outros problemas, com outra escassez, e, sem dúvida, com outros prazeres, outras amenidades. Outro exemplo desta política a se concretizar é a Casa do Tatuapé, tombada há quase 5 anos. Sua construção, sem documentação que permita maior precisão, calcula-se que seja de meados do século XVII. Oriundo de Sesmaria, que pertenceu a João Ramalho, o terreno teve inúmeros proprietários e sofreu um grande desmembramento no final dos anos 40, quando foi loteado e a casa teve seu espaço original destruído, ficando encravada entre construções residenciais. De casa de fazenda, o imóvel passou nos últimos tempos, antes do tombamento, a uma ocupação menos nobre, como casa de cômodos, o que deteriorou bastante suas características originais. Sua restauração está programada para São Paulo reconquistar mais um de seus significativos monumentos históricos e arquitetônicos. Ela participa desse conjunto das chamadas casas bandeiristas, que são casas rurais típicas da região do Planalto de São Paulo. E de todas elas, é a melhor conservada, sobretudo no que diz a respeito a detalhes de madeira, portas, janelas, o telhado. Chamaria atenção para o exemplo típico também da forma de construir, ou seja, o material construtivo aqui é o barro. O sistema construtivo é o da taipa de pilão, também típico de São Paulo.
ocorre uma comparação com a Casa das Retortas, já uma construção muito mais recente, de apenas um século de vida, e que nós podemos ver na Moca toda feita em tijolo. Um material relativamente novo, recente em São Paulo. As construções de São Paulo, capelas, igrejas, casarões, casas de todo tipo, muros de divisão de terreno, eram sempre nessa técnica da taipa de pilão, que nada mais é do que a terra socada. E a localização dessa casa? Como é que você explica esse jeito todo estranho dela ficar no terreno, torta, para trás? Por que isso? Nós temos aqui um exemplo formidável da sucessão de etapas históricas, de etapas diferentes de ocupação urbana. Então nós temos essa construção com cerca de 300 anos, com toda certeza. Ela é uma construção da segunda metade do século XVII, né? Mergulhada na cidade do século XX, porque este trecho do bairro do Tatuapé em que nos encontramos é urbanização já de meados do nosso século. Portanto, há dois momentos históricos importantes a valorizar no ponto ou neste polo em que nos encontramos. Isso está garantido agora? Isso agora está garantido pelo esforço diferenciado do poder público e por este último empenho da Prefeitura de São Paulo, que desapropriou o imóvel e agora inicia, através da Secretaria Municipal de Cultura, a sua restauração. No rumo sul da cidade está a Capela do Morumbi, reaberta ao público recentemente. Sua construção se deu na mesma época da antiga sede da Fazenda do Morumbi, em princípios do século passado. Foi usada a alvenaria sobre a estrutura de taipa existente. A cobertura é de telhas de barro com estrutura de madeira. O conjunto edifício-jardim passou por várias reformas até chegar à Secretaria Municipal da Cultura, há 5 anos. A proposta atual é de utilização do prédio para atividades culturais de pequeno porte, como concertos de câmara, exposições e apresentações teatrais. Murilo, quando e para que foi construída essa capela, a Capela do Morumbi? A Capela do Morumbi, assim chamada, é um anexo da Casa Grande da Fazenda Antiga do Morumbi. E muito provavelmente ela foi construída para abrigar os restos dos seus proprietários. Há um fato certo e muito interessante. É uma obra não concluída até 1950. Isso é, a estrutura que podemos ver de taipa ficou inacabada. E é só em 1950 que já então a Companhia Imobiliária Morumbi chama o arquiteto Gregório Warchavchik para cobrir aqueles restos. Mas o início da construção de quando é? O início da construção é do primeiro quartel do século passado. Portanto, é uma construção bastante antiga, testemunho do início do século XIX. Compondo esse conjunto, um conjunto típico de uma fazenda dos arredores de São Paulo, nas vésperas da independência do país. Por que na década de 50, com a reforma, se manteve essa diferença, essas duas paredes diferentes, uma de alvenaria e uma de taipa? Houve o cuidado por parte do arquiteto, que é um dos introdutores da arquitetura contemporânea no Brasil, de ressaltar aquilo que ele havia encontrado. No caso, os restos das paredes de taipa, essa técnica típica de São Paulo, essa maneira antiga típica de construir de São Paulo. Nesse sentido, o que foi tijolo, o que foi alvenaria, projetada e erguida por ele, se demonstra claramente em contraste com a taipa que ele encontrou. Da mesma forma, o telhado cobre tudo isso de maneira muito singela, muito simples. De monumentos de diferentes usos, passamos para um que detinha finalidades comerciais. O Mercado Velho de Santo Amaro, de fins do século passado. Edificação mais moderna, à base de tijolos e alvenaria. A freguesia de Santo Amaro apresentou um crescimento econômico notável no século passado, especialmente a partir de 1880. Com a igreja e a Câmara, o mercado, inaugurado em 1897, condensava a vida social da comunidade. Na rota de ligação entre São Paulo, Itapecerica e Cotia,
Santo Amaro e seu mercado comercializavam cereais, carvão e outros produtos, entre os quais a madeira. Sua função original foi mantida até 1958, quando passou a ser utilizado como biblioteca, funerária e depósito da Divisão de Parques e Jardins da Prefeitura. Tombado em 72, o prédio é um exemplo interessante de recuperação, onde a própria comunidade se mobilizou para preservar e integrar o monumento à sua vida cotidiana. A partir de agora, qual vai ser a função do mercado? Ele que já foi principal centro de abastecimento da região, o que se faz agora com o mercado? Hoje ele tem um herdeiro de porte muito maior, com ampla área de estacionamento e que fica na outra banda do antigo núcleo da cidade de Santo Amaro. Assim, nas considerações para o novo uso, entrou aquele cuidado com a sua vocação, com o seu significado cultural, aquele cuidado com uma vocação para atividade permanente cultural. De tal forma, ele se volta, nesse programa de revitalização, à criança. E àquela atividade da criança, que não é a leitura, que é a atividade criativa, ligada à arte, em toda uma cadeia bastante razoável que dispõe a cidade de São Paulo de bibliotecas infanto-juvenis. Até que ponto a comunidade de Santo Amaro se importa com o mercado municipal? Durante o processo de restauração do prédio, das propostas de encaminhamento de um novo uso, de medidas relativas ao entorno dessa construção preciosa, eu diria que foi muito grande o apoio, a crítica, o acompanhamento da comunidade local, extremamente pronta, não é, a encarar aquilo que se fazia com algo que é muito importante para o seu patrimônio, para a sua comunidade, para Santo Amaro. Isso não se reporta à independência do município de Santo Amaro, que foi um fato até 1935, até a administração Fábio Prado. Estão ansiosos ainda os santamarenses e pudemos perceber isso no acompanhamento que tiveram nessa revitalização do mercado que agora é entregue como centro de comunicação e expressão do Departamento de Bibliotecas Infanto-Juvenis da Secretaria de Cultura. As próprias casas distribuídas, né, pela paisagem já são elas mesmas peças de um museu. É preciso vê-las como peças de museu. Mas elas comportarão exposições de bens culturais que caracterizam o perfil e a fisionomia da cidade. É preciso, é claro, que isso seja dinamizado. Uma das formas de dinamizar, por exemplo, seria interligá-las num circuito de ônibus. Este conceito do museu da cidade modifica o uso dessas casas e coloca o morador da cidade numa perspectiva diferente em relação a elas. O morador passa a encontrar motivo de visitação em diferentes níveis. Não são só museus-templos, são museus vivos, onde as coisas acontecem em termos atuais também e são programáveis como locais de atividades culturais permanentes. É um dado novo na fisionomia da cidade de São Paulo, esta ideia do museu vivo da cidade, com o uso daquilo que caracteriza o nosso passado e a nossa história.